Vamos falar aqui agora de Erika Hilton, Erika a Hilton, deputada que se manifestou a respeito do presidente da Conmebol e quer tratá-lo como persona não grata no Brasil. Vamos entender. Saiu ontem no UOL, a deputada faz pedido para tornar a presidente da Conmebol persona não grata. A matéria é de Felipe Latifi. A deputada federal protocolou nesta terça-feira uma representação contra Alejandro Domingues, presidente da Conmebol, para torná-lo persona não grata. Traduzindo do latim, o termo significa pessoa indesejada, não bem-vinda ou não agradável. O que aconteceu? A Erika afirma que na representação contra Alejandro Domingues, ela fala sobre a Copa Libertadores sem os clubes brasileiros. A fala que ele diz sobre isso é absolutamente racista, previsto no artigo 5º da Constituição Federal. O dirigente disse que a Libertadores sem os brasileiros seria como Tarzan sem a Chita. Além disso, a deputada diz que a Conmebol tem sido omissa na adoção de medidas efetivas para coibir atos racistas e que a fala de Alejandro Domingues é carregada de estereótipos. A medida de Erika contra Domingues tem como objetivo a repreensão internacional aos atos racistas realizados contra os brasileiros em território internacional. Abre aspas, tá? Os episódios de racismo envolvendo clubes sul-americanos evidenciam a persistência da discriminação no futebol e a omissão da Conmebol na adoção de medidas efetivas para coibir tais práticas. A fala de Alejandro Domingues, ao utilizar uma analogia carregada de estereótipos, reforça a falta do compromisso da entidade com o combate ao racismo. Concordo totalmente. Além disso, sua retratação, embora formalmente adequada, não veio acompanhada de ações concretas para prevenir e punir novas ocorrências, fecha aspas, diz o ofício enviado ao Ministério das Relações Exteriores, o qual o UOL teve acesso. De novo, diante disso, as declarações e omissões de Alejandro Domingues precisam ser analisadas com rigor, especialmente à luz do movimento crescente de clubes e atletas que exigem mudanças estruturais no enfrentamento à discriminação racial no futebol sul-americano. Aqui explica o caso que a gente já conhece. Conta que o presidente da Conmebol pediu desculpas, como também a gente já viu. Só não fala a matéria o que muda caso isso aqui seja aceito, se ele se tornar persona não grata no Brasil, o que isso tem de consequência. Isso é uma questão que eu queria falar. Eu queria atrelar também a fala do presidente do Flamengo, mas não sobre isso, porque é importante contextualizar aqui. A fala do presidente do Flamengo com relação às medidas da Conmebol tem a ver com a punição que, por exemplo, eles aplicaram no caso do Luigi e foi feita antes dessa fala absurda do Alejandro Domingues. Mas ainda assim... Foi feita no sorteio, né? No sorteio. Ainda assim, Felipe, ela, na minha opinião, é muito infeliz. A gente até tratou como tema especial aqui da live hoje pra gente poder conversar. BAP do Flamengo vê discurso adequado da Conmebol sobre racismo. Vamos entender aqui. O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP, aprovou o discurso de Alejandro Domingues, mandatário da Conmebol, sobre racismo. Lembrando, isso antes da fala tenebrosa, tá? Antes da fala tenebrosa. Antes do sorteio da Libertadores, o dirigente da Confederação Sul-Americana falou em português sobre as medidas para coibir esse tipo de atos em jogos de futebol no continente. BAP acredita que os clubes não devem ser punidos por atos racistas de torcedores. O dirigente disse entender os desafios da Conmebol para combater o preconceito no continente. Achei o discurso adequado e ponderado. É sempre importante lembrar que, em pese o racismo seja algo odioso e que no Brasil é crime, nos outros 10 países da Conmebol não é. E eu entendo o desafio da Conmebol de lidar com 10 governos que não têm a visão que o brasileiro teve. Ele colocou muito bem que é um aspecto cultural. Para nós no Brasil é crime, para eles não. Foda-se. O cara tá com... Nossa, cara, essa aspa aqui do BAP pra mim é tenebrosa, tá? Mas vamos lá. Sobre as penalidades, é sempre importante pensar o quanto você deve punir um clube pela atitude de uma outra pessoa que faz parte da sociedade e está ali no estádio. É uma situação bastante delicada. Tem que haver o repúdio e o combate, mas a coisa da punição, você se prepara o ano inteiro, disputa o campeonato inteiro. Chega lá, porque essa pessoa é racista, pune seu clube e você cai numa Libertadores, é uma coisa delicada. Há de se discutir o tamanho da punição, porque punir o clube é complicado. O que eu penso sobre isso, tá? Antes de concluir aqui a leitura da matéria.
Eu acho o seguinte, eu acho que há um precedente perigoso a você punir o clube, que é o seguinte, num jogo, vamos imaginar, Flamengo e Palmeiras, semifinal de Libertadores. Você mete um cara infiltrado lá, o cara me faz um gesto de macaco, você elimina o Flamengo da Libertadores e o cara se descobre que o cara tava lá, o cara foi pago pra fazer isso e o time tá eliminado. Eu acho que abre um precedente perigoso. Acho que abre. Isso é um precedente também pra acontecer que seria a exceção da exceção, né? Mas eu acho que é um precedente perigoso. Agora, se a gente não começar a punir os clubes, de fato, nada vai acontecer. Porque o próprio BAP, nessa aspa aqui, ele fala muito bem que a questão do racismo é crime no Brasil, mas nos outros países não é. Se não é crime nos outros países, aqueles torcedores, por exemplo, do paraguaios, do Cerro Porteño, que imitaram o macaco, não vão ser punidos. Eles não vão ser punidos e o clube também não. Ou seja, paga-se uma multa, a Conmebol ganha dinheiro com isso e nada acontece. É isso, então o método da Conmebol não dá pra continuar sendo esse. Agora sim, a gente precisa pensar numa solução que seja de fato efetiva. Se a gente não tem como modificar a lei dos outros 10 países que disputam a Libertadores, aí, sei lá quantos são, mas os outros países que disputam a Libertadores, a gente não consegue fazer com que esses países mudem a sua lei e tratem o racismo como crime, a gente precisa eliminar isso do futebol. E como que se elimina isso do futebol? Sendo mais duro. E ser mais duro é eliminar um time de uma Libertadores? De repente, Felipe, mas não naquela edição, mas de uma próxima. Sim. Tipo assim, olha, o que se pode, de repente, tentando pensar aqui, os torcedores que fizeram isso terão que ser proibidos de entrar no estádio, terão que ser punidos criminalmente. Se o seu país não tem aspectos jurídicos para punir esse país criminalmente, você, o seu clube, será punido. Exato. Ponto. E aí, assim, o torcedor vai pensar 10 mil vezes antes de ter um ato desse, porque ele sabe que vai estar prejudicando o clube dele. Eu sei que é duro, eu sei que é meio injusto com o clube que não controla as pessoas que estão nas suas próprias arquibancadas, mas a gente está pensando numa questão maior aqui, que é a questão do racismo. Então, se para isso pegar um ou outro clube precisar ser eliminado de uma Libertadores, para que isso seja efetivo, para que uma questão social, que é muito mais importante do que uma questão clubística, funcione, cara, eu topo, eu fecho. E mesmo que seja o meu time. Eu já teve atos, por exemplo, teve uma vez, alguns anos atrás, de um torcedor do Santos que xingou alguém. Teve, cara. Aqui no Brasil, com o seu time, você não lembra? O Guaranha? O que aconteceu com o Grêmio naquela Copa do Brasil? Foi eliminado. O Grêmio foi eliminado. O que aconteceu com a casa da Pati? Foi depredada não sei se pelos gremistas, agora eu não vou cometer um erro aqui de fazer uma falsa acusação, mas a casa dela foi... Eu vi notícias sobre isso, que a casa dela foi destruída. Tá errado. Tá errado. Ela deveria ter sido... enfim, acusada, abrir-se um inquérito e responder criminalmente sobre isso, dentro da lei, e a competição naquele momento fez bem de eliminar o Grêmio, mas vamos lembrar o seguinte, teve uma questão ali muito facilitada para a eliminação do Grêmio, que foi o fato do Grêmio ter perdido o primeiro jogo em casa de 2-0 e jogaria na Vila Belmiro. Então, assim, ali o Grêmio estava praticamente eliminado. Eu tenho sérias dúvidas que se o Grêmio tivesse ganhado de 2-0 na Arena e o outro jogo fosse na Vila Belmiro, se a competição eliminaria o Grêmio. Ali foi fácil eliminar o Grêmio, porque estava praticamente eliminado, isso que eu quero dizer. Entendeu? Então, assim, eu tenho minhas dúvidas, porque eu nunca vi um caso assim de um time ser eliminado de um torneio que ele tivesse grandes chances de se classificar. Ainda assim, eu concordo, há o precedente aqui no Brasil, coisa que não existe na América do Sul. Alguma coisa precisa ser feita. E o discurso do BAP, pra mim, ele é ruim, porque ele defende essas posturas ineficazes da Conmebol. Ainda que ele seja contra a não punição dos clubes, é um direito dele, eu discordo.
Cara, tratar as medidas da Conmebol como adequadas... Isso é errado demais. Cara, isso, desculpa, é corroborar com algo que... Não, e aí assim, cara... Bom, eu não quero entrar nesse discurso. É até foda, porque... Olha que louco, o BAP falou isso de novo, estamos para ninguém pegar corte nosso aqui e postar fora de contexto aí nas redes sociais. O BAP falou isso antes da declaração da declaração abjeta do senhor Alejandro Domingues. Mas não falou nada, mas não falou nada depois, né? O que ele falou depois? Quero ouvir o que ele tem a dizer depois da declaração do Alejandro Domingues. Ninguém falou nada. A única pessoa que falou sobre a declaração do Alejandro Domingues ontem foi a Leila Pereira. Nenhum presidente de nenhum clube, principalmente dos que estão na Libertadores, ninguém falou nada, nem nota, nem nada. Cara, é um silêncio ensurdecedor que, como disse o nosso amigo Luiz Teixeira lá da Globo, cara, a gente fica calado, a gente tá o quê? Tá concordando, mano. A gente tá no conivente, mano. Tá abaixando a bola pra Conmebol. E não, tinha que vir todo mundo. Cara, era pra ter uma coletiva ontem. Isso é um país foda. O Brasil sério? Se posiciona. Mano, Leila, BAP, Casares. Na sede da CBF. Presidente do Fortaleza. Presidente do Bahia. Inter. Todo mundo junto, velho. Lá na CBF, chama a imprensa. Entrevista pro mundo. Porque eu te mandei aí. A Conmebol acha que o Brasil está exagerando nos casos de racismo, que é um certo exagero de nós aqui brasileiros em relação ao racismo que os clubes brasileiros têm sofrido, que os torcedores brasileiros sofrem quando saem do Brasil. Dentro da instituição há o consenso de que, putz, os brasileiros estão exagerando, os brasileiros estão, olha, putz... Isso aí é uma questão menor. É, uma questão menor. Puta, que exagero. Importante, etc. O cara abriu a boca pra falar da premiação. Importante é que vocês vão receber um recorde de premiação esse ano. Cara, eu postei no meu Twitter ontem. O presidente da entidade disse: a Libertadores sem os clubes brasileiros é igual o Tarzan sem a Chita. Libertadores igual Tarzan. Brasileiros igual uma macaca. O cara comparou o Brasil a uma macaca. O cara falou deliberadamente pro mundo inteiro ver. E aí depois solta uma nota dizendo que é uma frase popular. Caralho, velho. Que porra é essa, mano? Que porra é essa, tá ligado? Que porra é essa? Só o cara, ele é um racista, cara, desculpa. Só a Leila Pereira ir lá e falar, e o Casares se calar, o BAP se calar, o presidente do Inter se calar, o Bahia, todo mundo. Mas aí, mas aí sabe o que é, cara? Ninguém se fala pelo WhatsApp e fala, rapaziada, vamos organizar um discurso aqui. Leila, você fala, não, ô BAP, você fala, você é presidente do Flamengo, você disse lá que antes dele dar o discurso que as medidas são adequadas, não, agora é a sua chance. Sabe, sei lá, conversa, caralho, porque o Palmeiras vai sofrer, o Flamengo vai sofrer, o São Paulo vai sofrer, o Bahia vai sofrer, todo mundo que é brasileiro vai se fuder quando for jogar fora do país e essa merda vai continuar acontecendo. Porque a entrevista do presidente da Conmebol ontem, ela ratifica e ela incentiva até os torcedores a continuarem chamando a gente de macaco, mano. Você via a repercussão em outras bolhas de times sul-americanos, o Cerro e outros lugares, os caras rindo da gente. Rindo. Postando a foto da Chita no Twitter, abertamente, tá ligado? Qual a dúvida que você tem que for jogar Inter e algum time argentino, ou Uruguai, ou Paraguai, vai rolar racismo? Claro que vai, mano. Claro que vai. Por quê? Porque o presidente da Conmebol chancelou isso ao falar aquela frase abjeta ontem, velho. Abjeta. E outra, eu tava vendo ontem a opinião placar do Flavinho, do Sormani, do Facincani. O Facincani falou uma coisa que é interessante. A sede da Conmebol é aonde? No Paraguai, onde o racismo não é crime. A porra da sede da Conmebol tinha que ser no Brasil, mano. Tinha que ser aqui. Traz a sede pra cá. Por que é no Paraguai? Por questões políticas. Questões políticas. Por quê? E aí, por isso que eles acham que é um exagero a gente falar do racismo. Vamos dar uma olhada nisso aqui, ó. O país deles não é crime, velho. Ó, dentro da Conmebol há incômodo e incompreensão com cobranças dos clubes brasileiros. A entidade considera que as reações dos clubes brasileiros em caso de racismo são exageradas e que as punições são aplicadas. Olha que vermes, bandidos, cara. Lembra-se, por exemplo, que o Atlético Mineiro também foi punido por racismo de um torcedor na Libertadores com uma multa bem parecida com o Cerro Porteño. Além disso, há um entendimento de que existe um grande problema no Brasil relacionado à violência da polícia.
mas esse problema não se encaixa no caso de Botafogo e Peñarol, pois a Conmebol vê os uruguaios como culpados. No entanto, a Conmebol entende que outros países não podem usar o racismo como resposta para agressões que sofrem no Brasil. Nem os brasileiros devem bater nos estrangeiros por causa de racismo. Desculpa, cara, tem que prender esses caras por causa de racismo. Essa é a verdade. E, cara, desculpa, assim, não dá pra defender esse verme aqui. Não dá pra defender esse verme. O cara tinha que ter caído ontem, mano. Cara, é o que você falou. Ele tá sendo presidente da Conmebol agora, 11h49 do dia 19 de março, é um absurdo, velho. É um absurdo. É sinal que a gente ainda é um terceiro mundo mesmo aqui. Que pode tudo, que pode racismo, que pode xenofobia, que pode o caralho. É ridículo, cara. É ridículo. Pra você perder a sanidade, cara. Não dá, velho. Pois dá, cara. E assim, o contexto é muito triste, sabe? Eu quero ouvir agora a fala depois do BAP, depois dessa frase do... Não tem. O que aquele BAP falou? Não tem. Quero ouvir o que o Casares tem a dizer, eu quero ouvir o que o Marcelo Paz tem a dizer, quero ouvir o que os presidentes têm a dizer, cara, que a SAF do Bahia tem a dizer, quero ouvir o que os representantes dos grandes... É o que você falou, era para ter uma entrevista ontem na sede da CBF, repudiando, pedindo todos os presidentes do... Porque assim, cara, se você... A Leila é peituda, porque ela critica sozinha. E os caras têm medo de fazer isso porque os caras têm medo de ser prejudicado na arbitragem. Essa é a verdade. Os caras têm medo, entendeu? E a Leila não tem. Então ela vai lá e fala. Mas, cara, se você faz essa reclamação em conjunto, fica difícil os caras prejudicarem todos os brasileiros, né, mano? Fica difícil, cara. Então, assim, você se une e faz um repúdio e pede a renúncia desse Arnaldo Domingues, cara, fica muito difícil pra ele, cara. Muito difícil, cara. Mas os caras são incapazes de se unir pra qualquer coisa, cara. Cada um pensando no seu. E ainda que a frase do BAP tenha sido antes desse discurso da Chita, cara, o que a Conmebol fez no caso do Luigi é uma vergonha. E ele apoiou. Ele disse que as penas da Conmebol são plausíveis. Adequadas. Que é isso, cara? Se fosse com o Vinícius Júnior jogando no Flamengo, ele ia dizer o mesmo? Não ia. Sabe? Pô, que vergonha, cara. Que vergonha. Não, e tudo muito triste, cara. Tudo muito triste. Esse episódio mostra mais uma vez como os clubes brasileiros são zero unidos. Zero unidos, porque eu vi que você até comentou comigo depois, mas ontem no Twitter me causou estranheza de ver que o São Paulo, 2 dias antes do sorteio da Libertadores, tinha proposto estreitar laços com o Cerro Porteño, assim. Caralho, Casares, que porra é essa, mano? Estreitar laços com o Cerro Porteño pra quê, velho? Pra quê? A pedido da Conmebol, porque a Conmebol teria pedido... E aí, cara, mas aí é aquilo, né, cara? A gente vive falando que o cara não é ruim nos bastidores do futebol. E esse tipo de coisa é bastidor, mano. Entendeu? Mas aí envolve o racismo, envolve uma coisa muito maior do que o clubismo, do que a rivalidade Palmeiras e São Paulo. Exatamente. Tá vai se unir com os caras que mas na cabeça desses caras, na cabeça desses caras, bicho, infelizmente, pra eles, assim, ter um pênalti ali, Mandrake, e resolver a questão do racismo, porra, se eu puder não ser eliminado, ser prejudicado, ou se eu tiver um pênaltizinho Mandrake a favor e eu entrar pra história do meu clube sendo tetracampeão da América, pra mim é mais importante, em tese, do que resolver essas questões. É o que passa esse tipo de atitude. Desculpa, é o que me transparece, é a minha interpretação dos fatos. Cara, eu te mandei um vídeo do Ivan Moré, ex-apresentador do Globo Esporte, ele falando sobre questões de bastidores que envolvem a Conmebol e a CBF, que eu achei pesadas, assim. Se você quiser colocar aí, é um relato forte dele ontem, que ele fez no Instagram dele. Ele deve ter informações sobre isso e, cara, eu, assim, vendo ele falar, só pode ser isso que explique o silêncio dos clubes brasileiros, assim. É o bastidor, é a politicagem, é o benefício ali na frente, o benefício que pode rolar ali num jogo, enfim, E o racismo, ó, foda-se, não é tão importante. O Conmebol sempre prejudica o Brasil em todas as decisões. Você já se perguntou os motivos?
Eu fui entender com especialistas e vou tentar explicar para você aqui. Isso não tem absolutamente nada a ver com esse episódio de racismo do presidente da Conmebol, o Alejandro Rodrigues, sobre a declaração que o Brasil com os times fora da Libertadores seria a mesma coisa que a Cheetah sem o Tarzan. Isso é inconcebível. Mas vamos tentar entender o cenário como um todo, além do racismo que existe, e não é um fato isolado. A gente já viu vários episódios de países sul-americanos contra o Brasil e a punição é desse tamanho. Por quê? Porque esse cara, o Alejandro Domingues, que tem como aspiração ser presidente do Paraguai ou da FIFA, o cara é bem ambicioso. Ele não se dá com o Edinaldo. Por quê? Porque não respeita o Edinaldo, que vamos combinar aqui entre a gente, não tem preparo nenhum para estar ocupando o cargo que está na CBF, certo? Todos já sabem, não precisa citar o caso do Supremo, né? Então, o Edinaldo não participa das decisões que são levadas em conta na Conmebol, não participa das reuniões, quando participa chega atrasado, senta à margem das mesas de negociações e tem zero representatividade. Ou seja, levando em conta o tamanho do Brasil, olha o nível de representatividade do presidente da CBF nos bastidores da Conmebol, não é respeitado. E um outro ponto super importante... Só uma pausa aqui. Por isso que a gente precisa criar a Liga logo e quem representar os clubes dentro da Conmebol tem que ser a Liga, não a CBF. E antes de você dar o play, para completar, os clubes, os presidentes de clubes, Leila, etc., já falaram aí o apoio que estão dando à reeleição do Edinaldo. A Leila? Já se posicionaram aí recentemente, são a favor da reeleição do Edinaldo, etc, etc. Aí é de fuder, né? Aí é de fuder. Aí é de fuder. Vamos. Olha o cara que representa o nosso futebol aí. O cara chega no lugar, as pessoas... Quem é esse cara aí, velho? Imagina se é o Ronaldo que senta nessa mesa da Conmebol. Como que ele seria olhado? Mas, raça, cara, a gente tá no fundo do poço, cara. No fundo do poço, meu amigo do céu. Vamos lá, vamos continuar. Tem um bastidor que Fred Nantes, o atual diretor de competições da Conmebol, lá atrás foi funcionário da CBF, foi escorraçado da CBF, fez carreira na Conmebol e hoje virou diretor de competições da Conmebol e tem uma enorme rixa com a CBF. Ou seja, tudo que puder não ajudar o Brasil em relação a calendários, eventos, sorteios, arbitragem, não vai ajudar. Então esse é o cenário. São pessoas do ponto de vista isolado, né, tomando decisões completamente equivocadas, pautadas em seus valores equivocados, com formatos que são ultrapassados e que prejudicam o grande esporte que nós tanto amamos, o futebol. Sem contar o racismo declarado que nunca é combatido. Por que é isso? Foda, hein? Isso elucida bastante coisa, cara, e faz todo sentido. Muita coisa, cara. Porque assim, o presidente da Conmebol se sentir livre pra falar o que ele falou ontem do Brasil, assim, só corrobora com isso que o Ivan falou. Os caras olham pra gente aqui e, mano, quem são esses caras aí, velho? Foda-se, tá ligado? É isso, é assim que o Brasil é visto, velho. E o nosso presidente da CBF é um cara que é um zero à esquerda dentro das reuniões, é um cara que não tem força de bastidor nenhuma. E vai ser reeleito com o apoio dos presidentes dos clubes. É inacreditável, cara. Eu não tenho mais o que acrescentar, eu só quero ir pra minha academia e me despedir dessa live aqui que já deu o que tinha que dar.